Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Derek do Colégio Aritsá e estamos juntos no projeto Ari Resolve ITA. Hoje vamos resolver a questão 2 da segunda fase do vestibular do ITA de 2021. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para receber nossos novos vídeos. Fique ligado que toda segunda, quarta e sábado às 19 horas tem vídeo novo no canal e sem mais enrolação vamos para a nossa resolução. E o problema fala assim, ó. Uma pequena esfera de massa mzinho e carga mais Q está conectada a um fio inextensível preso no ponto O e se move num círculo de raio Rzinho sobre um plano liso de inclinação alfa com a horizontal. Na região, existe um campo magnético B uniforme e constante, perpendicular ao plano indicado como ilustra a figura. Se a esfera possui uma velocidade v no ponto mais alto da trajetória, determine a tração no fio quando a esfera passa pelas posições D e E indicadas na figura. Considere o sentido do V indicado na figura. E aí, pessoal, vamos lá para a questão. Já deixei aqui a minha arte preparada para vocês. Aqui em cima você tem um esboço do desenho do problema, uma bolinha que está fazendo um movimento circular em cima de um plano inclinado. Ela começa lá em cima indo para a esquerda, aqui no ponto inicial, passa pelo ponto D, passa pelo ponto E. E o problema quer que você calcule a tração no fio nesse movimento. Esse problema envolve leis de Newton, até porque ele pede para você calcular uma força, junto com força magnética, então você tem que saber como é que aplica a força magnética aqui no problema, e você vai ter um pouco de energia, porque é um movimento circular, envolve velocidade. Para a velocidade a gente vai ter que usar conservação de energia. Então é um problema que acaba englobando vários tópicos. Você tinha que conhecer bem cada uma dessas matérias para conseguir aplicar esses conceitos sem dificuldade. Fora disso, você ainda tinha que ter um pouco de visualização para conseguir entender esse movimento, porque é um movimento que está acontecendo no plano inclinado. Então, quando você tem esse tipo de movimento, eu recomendo você desenhar aqui alguns cortes do problema. Você pode botar o seu olho aqui de lado no plano, ó. Então bota um olho aqui, faz um desenho aqui lateral, onde o ponto inicial é o ponto mais alto, aqui um pouco mais embaixo você tem o ponto D, que seria aqui na mesma altura do centro do círculo, um pouco mais embaixo você teria o ponto E, que é o ponto mais baixo da trajetória, né? Aqui seria o raio, aqui seria o raio também. Ângulo alfa é o ângulo de inclinação horizontal. Eu já deixei essa altura aqui marcada, R sendo alfa, porque ela vai ser relevante. A força magnética ela não faz trabalho. O plano é liso. Força normal também não faz trabalho. Força tração é perpendicular ao movimento, também não faz trabalho. Então você tem que usar a conservação da energia. A força peso ela faz trabalho, porque a bolinha está subindo e descendo. Por isso que eu já deixei aqui as alturas organizadas na hora da gente precisar falar de energia. Você tem que falar de energia porque você vai precisar de velocidade, porque é um movimento circular. No movimento circular você tem que usar a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta depende da velocidade. Velocidade você descobre direto da energia. Então já deixei aqui um corte do desenho de lado. As alturas já estão aqui todas indicadas, do ponto inicial, do ponto D e do ponto E. E aqui eu deixei o ponto D e o ponto E em uma vista de cima. Então imagine que você bota aqui o olho olhando esse plano lá de cima. Olhando de cima, o ponto D vai estar aqui do lado, está aqui o movimento circular, um ponto que está na lateral, e o ponto E é o ponto mais baixo. Quando ele passa pelo ponto D, tem aqui uma velocidade VD. Quando passa pelo ponto E, tem aqui uma velocidade VE. Eu já fiz aqui os esboços necessários. Agora você tem que localizar as forças, aplicar a segunda lei de Newton e aplicar a conservação da energia. Não esquece do magnetismo, né? Perpendicular aqui ao plano, existia um campo magnético B. Estava aqui furando o teu olho, ó. Então bota aqui o campo magnético com a bolinha, furando o olho. Campo magnético B com a bolinha aqui, furando o olho. Beleza, agora foi tudo. Começando pelo ponto D. A bolinha está passando no ponto D, tem uma velocidade VD aqui para baixo. Vou colocar as forças que estão agindo nela. Eu tenho uma força de tração, vou chamar de TD, foi o que o problema pediu para a gente calcular, apontando para a direita. Existe uma componente do peso que puxa essa bolinha aqui para baixo, ó. Se você olha aqui de cima para baixo, você tem um pesseno, conhecido nosso, peso tangencial. Então tem uma componente do peso para cá, mg
seno alfa. Claro que existe a outra componente P cosseno que está entrando no plano, sendo que essa componente P cosseno é equilibrada com a normal, que está saindo. Então, para esse movimento circular, você não precisa desenhar essas forças. Isso aqui já é suficiente. Bota a tração, bota o P seno e tem a força magnética. Velocidade está para baixo, campo magnético está saindo. Aplica a regra da mão direita, ó, velocidade para baixo, campo saindo. Existem muitas formas de você aplicar essa regra. Eu particularmente gosto de colocar o palma da minha mão direita no primeiro vetor, girar aqui no sentido do segundo e o meu polegar vai estar me dando a direção da força, o sentido da força. Então a velocidade está para baixo, o campo está saindo, boto a palma da mão na velocidade, gira fechando aqui no sentido do campo, V, vetor B, força vai estar para o lado de lá. Então a força magnética eu coloco aqui para a esquerda. Essas são as forças relevantes para o ponto D. Vou desenhar logo as forças relevantes aqui no ponto E, porque é parecido, né? No ponto E você tem a força de tração aqui para cima, vou chamar de TE. O P seno continua existindo, para baixo, mg seno de alfa. E vamos para a força magnética. A velocidade dessa vez está aqui para a minha direita, né? Campo magnético está aqui saindo. Bota a palma da mão, fecha no sentido do campo, o polegar me dá a direção, o sentido da força, para baixo. Então aqui para baixo eu vou ter a força magnética. Força magnética E, essa daqui, força magnética D. Monta a equação das leis de Newton, porque enfim você quer calcular uma força. Lembra que o movimento é circular, de raio R, você tem que usar a aceleração centrípeta, a resultante que aponta para o centro, a massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é conhecida nossa velocidade ao quadrado pelo raio. Então, aplicando a segunda lei de Newton, aqui para o ponto D, apontando para o centro, eu tenho uma tração TD, atrapalhando ali para o outro lado, tem a força magnética D, isso vai ser a massa VD ao quadrado dividido pelo raio. Faz esse mesmo processo aqui embaixo. Apontando aqui para o centro, eu tenho a tração TE, atrapalhando aqui para o outro lado, tem o P seno e a força magnética. Então, bota o TE positivo, porque aponta para o centro. O P seno atrapalha, menos a força magnética em E, que atrapalha também. Isso é a massa vezes a aceleração centrípeta, VE ao quadrado dividido pelo raio. Então, pessoal, um problema de alguns passos, né? Você tinha que ter a visualização, tinha que aplicar a segunda lei de Newton, que você quer calcular uma força. Na segunda lei de Newton ia aparecer a velocidade, porque o movimento é circular, e para calcular essas velocidades, a gente vai ter que apelar para a conservação de energia. Então o problema já está indicado aqui o caminho, ó. Essas forças magnéticas a gente sabe como é que calcula, é QVB vezes o seno do ângulo entre a velocidade e o campo. O campo é perpendicular ao plano do movimento, então não tenho que me preocupar em colocar seno, o ângulo é 90 graus, eu boto apenas o famoso QVB. Vou jogar logo aqui na minha equação, vai ficar aqui a tração do D, é igual a m VD ao quadrado sobre R, passa a força magnética para o outro lado, mais Q velocidade vezes B. Bota aqui embaixo também, tração no ponto E, vai ser m VE ao quadrado sobre R, mais a componente do peso, mg seno alfa, mais a força magnética no ponto E, eu posso botar apenas QVB, QVE, vezes B. Pronto, moçada, já fizemos aqui a principal parte do problema, que é você visualizar, entender que para calcular força tem que usar a lei de Newton, colocar a força magnética, lembrando do produto vetorial da regra da mão direita, lembrando do QVB da força magnética, decompondo as forças de uma forma que é conveniente. Para terminar a questão, você tem que apenas descobrir as velocidades do ponto D e do ponto E. Para isso, vamos apelar para a energia. Força magnética não faz trabalho, tração não faz trabalho, normal não faz trabalho. Existe conservação de energia nesse problema. Você tem apenas energia cinética virando potencial. O desenho já está feito aqui do lado, ó.
Então você pode dizer que a energia mecânica do sistema ela é constante. Conserva energia do ponto inicial até o ponto D e depois do ponto inicial até o ponto E. As alturas já estão escritas, a velocidade do ponto inicial foi dada, pode aparecer na resposta. Velocidade do ponto inicial foi dita que é V. Então vai depender do V. E vamos lá. Primeiro, do ponto inicial até o ponto D. Energia mecânica vai ter apenas cinética e potencial gravitacional, né? Eu posso colocar o meu referencial em cima do ponto D, porque para falar de energia potencial você tem que escolher um nível de altura, né? Então eu vou botar o referencial aqui em cima do ponto D. A energia inicial vai ser a cinética que você tem lá em cima, mv² sobre 2, e vai ter uma potencial que é mgh, a altura é r seno de alfa. No ponto D, você tem apenas cinética, porque eu botei o meu nível de referência lá. Então eu coloco m vd² sobre 2. Daqui você tira a velocidade vd. vd² vai ficar v² mais 2gr vezes o seno de alfa. Pessoal, aqui acabou, tá? Você tem a velocidade d, você só precisa colocar ela aqui dentro, que você já tem a resposta. Claro que a resposta vai ficar uma coisa meio extensa, né? Você tem que botar isso aqui, depois você bota aqui com uma raiz. Mas aqui basta você substituir. Então escreve os passos da equação, depois lá no final você pode escrever a resposta, daqui a pouco eu coloco para vocês. Repete a conservação de energia para o ponto E. Vou conservar a energia do ponto inicial até o ponto E. São as mesmas energias envolvidas. Dessa vez o meu nível de referência vai estar aqui na altura do ponto E. Eu não preciso botar a altura lá no E, eu boto só a altura inicial. A altura inicial agora vai dobrar, né? Vai ser 2r seno. Eu posso até olhar para essa equação, perceber que vai ficar bem parecido. É só botar um 2 a mais aqui, né? No lugar dessa energia, eu vou multiplicar por 2, porque você tem o dobro da altura. Então, já roubando aqui o resultado, para ganhar um pouco de tempo, eu coloco VE² é V² mais 4gr seno alfa. É importante você conseguir perceber essas similaridades que existem de um passo para outro do problema, porque você tem que conseguir fazer isso aqui rápido. Então olha para a questão, fez aqui o ponto D, já percebe que o ponto E vai aparecer só um 2 a mais, porque você tem aqui o dobro da altura. Pessoal, a questão aqui acabou. Eu vou só escrever a resposta final, tá? Não era uma coisa muito bonita, mas você tinha que colocar lá. Estava ali um quadradão, jogava a velocidade de uma dentro da outra. Todos os dados do problema já estão aqui. É só escrever a resposta. Vamos lá para a resposta. Tá, pessoal, vamos lá. Agora é só jogar uma dentro da outra, tá? Então vou escrever aqui a tração do ponto D. Vai ficar m sobre r vezes a velocidade vd², que eu tenho ali no meu cantinho, v² mais 2gr seno alfa, mais q vezes b vezes a velocidade vd. Eu repito isso colocando uma raiz, né? v² mais 2gr seno alfa. Calculamos a tração do ponto D. Faz agora para o ponto E. Tração TE. mVE² sobre R. Vou colocar aqui, ó, m sobre R. Entre parênteses, escreve o VE², tá ali no cantinho. V² mais 4gr seno alfa. Mais mg seno. Vou botar logo aqui o mg seno. Mais a força magnética. Eu boto Q vezes B aqui na frente. No lugar da velocidade, eu escrevo esse mesmo termo, sendo que com uma raiz. 4gr seno alfa. Você não pode ter medo nem vergonha de colocar uma resposta dessas. É comum aparecer uma resposta extensa. Às vezes você vai isso aqui vários tópicos e lá no final você só tem que jogar um dentro do outro. Então o mais importante é você separar aqui a questão em partes
saber o que é que você tem que fazer em cada parte, no final você só junta e coloca ali a linha da resposta. Tem que fazer muita conta nem explicar muita coisa não, só mostrar o resultado final. A maior parte da explicação aqui já foi feita. E é isso, moçada, essa considero uma das questões mais difíceis desse ano, porque era uma questão que requeria visualização, você tinha que conhecer vários conceitos de movimento circular, de leis de Newton e de energia. Fora as ideias de magnetismo. Tinha que conhecer a força magnética, saber que ela é uma força que não faz trabalho. Então acaba que junta muita matéria, você tinha que ter um domínio bom da física para conseguir resolver. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de deixar nos comentários as questões do vestibular do ITA que você quer que nossa equipe de professores resolva aqui. Foi um grande prazer estar com vocês, até a próxima, tchau!